bem? Para quem não me conhece, eu sou Antônio Augusto Braga Guimarães, engenheiro de segurança do trabalho da instituição Ascar Emater. Estou aqui hoje para ministrar um treinamento focado na parte da NR5, onde trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Comissão essa formada por empregados da instituição e que vão trabalhar, acima de tudo, a prevenção. Vamos então à plataforma do treinamento, o qual vai ser seguida por vocês ao longo desses dias. Então eu peço para que todos acessem o material e se familiarizem com esse recurso que é disponibilizado pela instituição. É o foco, a formação continuada, onde vocês vão ver diversos tópicos que vão ser abordados. Nesse primeiro momento, nós vamos tratar da questão da fundamentação da CIPA, o qual vão ser abordados tópicos como a fundamentação legal, o conceito, a organização, a composição, o objetivo, a atribuição dos representantes, o papel fundamental do cipeiro, o funcionamento da CIPA e o plano de ação, que eu vou abordar em outro vídeo aula, que é uma ferramenta extremamente importante de gestão e que o cipeiro vai ter que utilizar no dia a dia de suas atividades. Muito bem, vamos lá então à matéria de hoje. Fundamentação da CIPA. É um material que está no formato PowerPoint, e que é uma certa compilação aí do que diz a norma, que deve ser lida também, que é a norma número 5 do Ministério, antigo Ministério do Trabalho e Emprego, hoje Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, pertencente ao Ministério da Economia. Então, qual a fundamentação legal desta norma, onde tudo começou? Em 1953, no governo Getúlio Vargas, foi criado a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que foi criado através do Decreto-Lei 5.452, o qual ocorreu mais especificamente em 1º de maio, reunindo em um só diploma legal todas as leis trabalhistas até então existentes nos dias de hoje. Em 1944, através de outro decreto-lei, o 7.036, de 10 de novembro, foi instituído a obrigatoriedade da criação da CIPA em todas as empresas que admitem trabalhadores como empregados. No ano de 1975, o ano em que eu nasci, foi feita a primeira formação de profissionais na área da segurança e medicina do trabalho. A área esta em que a instituição hoje deve ter através de profissionais, dentre eles o engenheiro, o médico, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, e o técnico de segurança do trabalho. Não que todas as empresas têm que ter esses profissionais, isso tudo vai depender do grau de risco da instituição e do número total de funcionários que compõem a instituição. Isso aí tudo é montado com base de uma norma regulamentadora também do antigo Ministério do Trabalho, que é a NR4, o qual dimensiona lá o serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, que vai compor esses profissionais em sua íntegra. Bom, em 1978, através da portaria 3.214, de 8 de junho, foi instituída aí as normas regulamentadoras do trabalho urbano. E dessa forma foi regulamentado através dos artigos 154 a 201 da CLT. Mais especificamente os artigos 163 a 165, o qual tem lá o embasamento a NR5 da CIPA, que é instituída aí a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Em 1994, mais especificamente em dezembro deste ano, ocorreram alterações legais importantes nas normas, através da NR7, que trata do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e a NR9, que é o Programa de Prevenção
dos riscos ambientais, onde se institui também o mapa de risco, que é uma ferramenta de controle extremamente importante e que serve também como um embasamento para o preenchimento aí deste programa de prevenção de riscos ambientais, que trata e que deve existir junto à instituição. Em 1999, através da portaria de número 8, de 23 de fevereiro, houve uma determinada modificação e atualização da NR5. Muito bem, dentro da regulamentação, nós podemos dizer que ela foi criada pelo decreto-lei, então o norte de tudo, que é o 5.432, lá de 1 de 5 de 1943. Então isso tudo começou a partir desta regulamentação. Atualmente está em vigor a NR5 da portaria 3214, de 1978, o qual foi alterada através das portarias número 33 de 83, número 25 de 94 e 8 lá de 99. Vamos então ao que trata a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Mas antes disso, é importante nós termos o conceito de o que seria uma comissão, o que seria, por que ser interna, o que seria a prevenção dos acidentes. Comissão, para quem não sabe, e que vai ser formada, esse grupo, é um grupo de pessoas que vão ser tratadas como os representantes do empregado e os representantes do empregador. Então, dentro da característica funcional dessa equipe, esses representantes do empregador são, de uma certa forma, as pessoas em que a diretoria ou a presidência da instituição ou os gestores responsáveis vão escolher para representar a empresa naquilo que envolve as questões de prevenção. E no caso dos empregados, os representantes dos empregados vão ser escolhidos através de votação, que vai ocorrer em escrutínio secreto. É uma votação ao qual todos que tenham interesse em participar podem se inscrever. Então, o objetivo principal dessa comissão, desse grupo, é trabalhar a prevenção dos acidentes e doenças do trabalho. Ela se considera interna porque o seu campo de atuação está extremamente restrito à própria empresa ou aos estabelecimentos pertencentes a essa empresa. Não que todos esses representantes vão ter que ser votados. Isso tudo vai determinar, ou vai depender de um quadro que tem lá na NR5, quadro 1, que vai dizer se há sim necessidade de votação ou não. No caso de não ser por votação, esse empregado pode ser designado pelo empregador para suprir essas necessidades da segurança naquele estabelecimento. Beleza? A prevenção nada mais é do que antecipar as situações de risco quando nos deparamos com elas, dando exemplos de proatividade e trabalho correto. Quando a gente trabalha a prevenção, a gente sempre está procurando reconhecer dentro daquele ambiente, ou daquela atividade, quais são os prováveis riscos que podem vir a ocorrer, identificando esses riscos através das fontes de perigo existentes no ambiente. Fontes essas que podem vir a ocasionar uma lesão ou uma perturbação funcional ou até mesmo a morte do trabalhador quando exposto a essa condição. Então o cipeiro ele é uma espécie de um olheiro dentro dessa parte da segurança. Ele vai ser o cara crítico, o cara, digamos assim, pessimista, pensando que qualquer atividade pode envolver algum grau de risco. Então esse lado aguçado, essa percepção, isso tem que ser desenvolvido ao longo do tempo. Tem que haver essa preocupação, justamente porque nós vamos estar zelando pela integridade física e saúde dos trabalhadores, que é a parte principal dentro de qualquer instituição.
Acidentes, né, é qualquer ocorrência naquilo que envolve a prevenção, né, seria qualquer ocorrência inesperada, né, que interfere no andamento normal, né, do trabalho, causando danos materiais, perda de tempo ou lesão ao trabalhador. Este é o conceito prevencionista, né? O acidente tem também o conceito legal. Isso nós vamos tratar na próxima aula. Mas como é feita a organização da CIPA? Bom, a Constituição da CIPA, né, diz que toda empresa pública, né, ou privada deverá ter uma CIPA, né, deverá constituir uma CIPA. E isso deverá ser por estabelecimento, né, e mantê-lo em regular funcionamento, tendo o objetivo principal que é assegurar aos trabalhadores um ambiente saudável. Essa organização, ou seja, a CIPA em si, ela vai ser composta, né, pelos representantes do empregador e dos empregados, estando sempre de acordo, né, com o dimensionamento que é previsto lá no quadro 1 desta norma regulamentadora, a conhecida ENEA 5. Os representantes do empregador serão indicados pelo próprio, né? Os representantes do empregado, eles serão eleitos pelos empregados, garantindo-se a confidencialidade do processo, né? O voto ele deve ser secreto, né, e todos que tenham interesse devem participar. Quando a empresa não se enquadrar no quadro 1, a empresa designará um responsável para manter e fazer cumprir as normas de segurança do trabalho. Um aspecto importante, né, o mandato dos membros da CIPA terá a duração de 1 ano e será permitida uma reeleição, certo? O CIPEiro não poderá sofrer a dispensa arbitrária desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final de seu mandato. Claro, isso tudo salvo se o exposto nos artigos 482 ou 158 da CLT. Os membros da CIPA serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. Serão indicados de comum acordo com os membros da CIPA um secretário e o seu substituto. Então isso aqui vai ter que ser determinado, né, na nossa reunião ordinária, ser escolhido, né, quem serão, né, esses representantes, né, quem será o secretário e o segundo secretário. Esse item aqui, ó, deverá ser protocolado em até 10 dias úteis no Ministério do Trabalho os seguintes documentos: ata de reeleição e de posse e calendário anual das reuniões ordinárias. Isso aqui foi revogado, pessoal. A norma ENEA 5, né, ela especifica lá, ó, que, em seu item 5.14, a documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, incluindo as atas de eleição e de posse e o calendário anual das reuniões ordinárias, deve ficar no estabelecimento, né, à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Hoje, claro, Ministério da Economia. Então essa portaria aí, que alterou, né, esse item, está lá na portaria CIT número 247, de 12 de julho de 2011. Então é importante, por isso que é importante o CIPEiro estar sempre atualizado, né, com o que cita lá as normas regulamentadoras, justamente para saber, né, como proceder diante de tais situações, né, porque essa norma, volta e meia, está sendo atualizada. Muito bem. Dentro da composição da CIPA, então, o empregador, né, que é a pessoa responsável, de uma certa forma, em escolher, né, os seus representantes titulares e suplentes, e os trabalhadores, né, são responsáveis em votar, né, naqueles que vão representá-los na CIPA, através de uma eleição e de uma urna de votação. O empregador ele é o responsável em indicar, né, dentre seus representantes, quem vai ser o presidente, né, dentre os titulares. E os trabalhadores vão ser as pessoas que vão escolher, dentre os titulares, os membros titulares, quem vai ser o vice-presidente.
Então vocês viram que essa votação, essa constituição, né, digamos assim, da CIPA, ela é paritária, né? Tem os representantes titulares e suplentes do empregador e os representantes titulares e suplentes dos empregados. E o secretário vai ser escolhido, né, lá pelos representantes do empregador e entre os representantes do empregado. Aí vão escolher entre esses quem vai ser o secretário e o substituto. Muito bem. Qual é o objetivo da CIPA? A CIPA, ela tem uma fundamental importância, né? Ela tem como objetivo desenvolver, né, as atividades voltadas para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho e a promoção da qualidade de vida dos trabalhadores. Então é uma peça fundamental, junto aí com o SESMIT, né, da busca constante pelas melhorias, né, dos ambientes de trabalho, melhorias das condições de trabalho, visando sempre a algo que é principal dentro da instituição, que são as pessoas, né? É a vida, zelando pela vida dessas que estão desenvolvendo suas atividades. Dentre as atribuições da CIPA está identificar os riscos no processo de trabalho, elaborar o plano de trabalho, que é o documento ao qual tem uma videoaula que eu vou explicar para vocês qual o método a utilizar. Realizar periodicamente verificação nos ambientes e condições de trabalho. Realizar, após cada reunião, a verificação do cumprimento das metas fixadas. Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho. Então é importante também o profissional verificar lá no site, né, do antigo Ministério do Trabalho, né, hoje Ministério da Economia, na parte onde diz segurança do trabalho, verificar quais são as normas existentes, né, normas regulamentadoras existentes, para procurar um pouco se familiarizar, né, com essas nomenclaturas que acabam surgindo dentro da área da segurança, como PPRA, PCMSO, né, CIPA. Isso tudo está lá, muito bem explicado, né, e documentado. Colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO, que é o Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional, que está lá na NR7 do Ministério do Trabalho, e que é um documento elaborado aí pelo médico, que é o coordenador, né, o médico do trabalho. O PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é um documento elaborado aí pelo engenheiro de segurança do trabalho, e que está lá numa norma normativa do Ministério do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho, a NR9. Bem como de outros programas de segurança e saúde desenvolvidos pela empresa. Divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras, bem como cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho, e normas internas de segurança relativas à segurança no trabalho. Participar em conjunto com o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, que também está numa norma regulamentadora, que é a NR4, da análise das causas das doenças e acidentes do trabalho e propor medidas de solução dos problemas identificados. Promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a conhecida CIPAT. Então, essa semana é importante porque se traz assuntos que possam ser divulgados, trabalhando a conscientização, né, junto aos trabalhadores. Assuntos esses que podem ser debatidos na CIPA e verificados quais seriam os ideais a serem transmitidos, conforme o levantamento que é feito, né, e os questionamentos que é feito entre os trabalhadores da empresa. Agora vamos às atribuições de peças-chave da comissão e que vão, de uma certa forma, coordenar, né, e vão levantar aquilo que vai ser discutido nas reuniões, que é o papel fundamental aí do presidente, né, o qual, dentre suas atribuições, está convocar os membros para as reuniões da CIPA, coordenar essas reuniões,
manter o empregador informado sobre as decisões que são tomadas nas reuniões, coordenar e supervisionar as atividades da secretária ou secretário da CIPA, delegar atribuições ao vice-presidente. Muito bem. E dentre as atribuições do vice-presidente está a execução, né, das atribuições que lhe forem delegadas pelo presidente. Substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais e nos seus afastamentos temporários. Quanto ao secretário, né, é um cargo extremamente fundamental, porque é ele que vai trazer o bom desenvolvimento, né, da CIPA. É ele que é o responsável em redigir a ata, que deverá ser bem clara em relação ao que foi discutido, né, e votado. Preparar as correspondências quando assim for necessário. Elaborar relatórios estatísticos, né, ou seja, tentar verificar dentre as metas, né, estipuladas nas negociações da CIPA, tentar verificar o quanto andou, né, deste trabalho, quanto ainda falta. E tratar isso nas reuniões, cada reunião especificar, a situação o qual foi levantada foi atingida em parte, porém ainda falta tais condições a serem tratadas. E assim sucessivamente. Atribuições em conjunto, ou seja, tanto do presidente e vice-presidente, estão: cuidar para que a CIPA disponha, né, de condições necessárias para o desenvolvimento de seus trabalhos. Coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que seus objetivos sejam alcançados. Delegar atribuições aos membros da CIPA, através do plano de trabalho, né, dizer a eles quem é responsável por tal atividade, né, e quando deve ser concluída essa atividade. Promover o relacionamento da CIPA com o SESMIT. Divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores do estabelecimento. Encaminhar os pedidos de reconsideração da CIPA. E no final, né, desse processo, constituir a comissão eleitoral. Ou seja, ele que vai estipular quem vai fazer parte dessa comissão para dar andamento à próxima eleição, né, ou seja, a próxima gestão que vai compor a CIPA. Mas qual o papel fundamental do cipeiro? As atividades principais do cipeiro estão em identificar os riscos do trabalho. Então tem que ter total conhecimento, né, ou seja, ler materiais que vão ser disponibilizados nesse curso e se familiarizar com os tipos de riscos existentes, né, e tentar conciliar esses riscos às atividades ao qual está sendo desenvolvida, né, dentro de sua instituição. O que é desenvolvido. Por isso que é importante que seja o empregado a pessoa ativa da CIPA, pelo fato de que esse profissional também é o profissional que executa as atividades dentro da empresa. Então, às vezes, acaba tendo um olhar mais crítico sobre aquilo que está sendo feito, né, verificando sempre os pontos ao qual podem vir gerar alguma consequência ao trabalhador, né, possa vir a gerar algum afastamento ao trabalhador, seja lá o que for. Elaborar um mapa de risco e plano de trabalho. Então, são ferramentas de gestão extremamente importantes, tanto o mapa de risco como o plano de trabalho. Verificações, inspeções e avaliações nos locais de trabalho. Isso também é um item e que cabe à CIPA, né? Atividades têm que ser participativas, ou seja, deve-se haver a participação, a colaboração, a divulgação dos resultados e a orientação. A orientação seria o papel fundamental da CIPA, né? Orientar os colegas das medidas necessárias de segurança que vão ser levantadas e discutidas junto às reuniões ordinárias da CIPA. Então a função de cipeiro é nada mais nada menos que de esclarecimento. O cipeiro é um professor de adultos. Ele não tem aquela autoridade segundo a lei, mas conquista a confiança através da autoridade moral, baseada no exemplo e na prestação de serviço no trabalho.
Sua atividade nada mais é do que ensinar. Bom, o funcionamento da CIPA. A CIPA terá reuniões ordinárias, que devem ser mensais, de acordo com o calendário pré-estabelecido, né, que vai ser feito nas reuniões, na primeira reunião ordinária da CIPA. E poderão ser realizadas reuniões também extraordinárias, né, quando forem situações específicas. As reuniões ordinárias, elas serão realizadas durante o expediente normal do trabalho, terão atas assinadas pelos presentes, e na ausência de titulares nas reuniões será convocado o suplente. O membro titular vai perder o seu mandato, sendo substituído pelo suplente, quando faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem a devida justificativa. No caso de afastamento definitivo do presidente, a empresa indicará o substituto em 2 dias úteis, preferencialmente entre os membros da CIPA. No caso de afastamento definitivo do vice-presidente, os membros titulares da representação dos empregados escolherão o substituto entre seus titulares em 2 dias úteis. Devem ser coordenadas pelo presidente ou vice-presidente, né? Deverá ser respeitado o calendário pré-estabelecido e tratar exclusivamente de assuntos da CIPA, né? Nada fora daquilo que envolve a questão da prevenção, né? A questão da segurança do trabalhador. A execução do plano de trabalho, né? E utilização adequada do tempo, né? O qual cada reunião vai existir, né? Para tratar desses assuntos e buscar as soluções. As reuniões ordinárias serão realizadas mensalmente, né? Conforme o calendário de reuniões durante o expediente normal de trabalho, como foi falado. As reuniões extraordinárias ocorrerão em situações específicas, né? Ou seja, quando ocorrer acidente de trabalho grave ou fatal, quando houver alguma denúncia de risco grave e eminente, quando houver solicitação expressa de uma das representações. Dentro da reunião, qual seria a sequência sugerida, uma sequência sugerida? Primeiramente, a abertura, né, pelo presidente, logo após a leitura da ata da reunião anterior, né, que é feita aí pelo secretário ou secretária, avaliar as pendências e suas soluções, sugestões de medidas preventivas, determinação, né, dos responsáveis e prazo para a realização das medidas preventivas, isso tudo dentro daquele plano de trabalho. Discussão das inspeções de segurança, avaliação do cumprimento das metas fixadas e o encerramento dado pelo presidente. Dentro do plano de ação da CIPA, né, os objetivos seriam elaborar formas eficazes de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Sistematizar o método de trabalho da CIPA. Uma forma de sistematizar é utilizando um plano de trabalho, um plano de ação. É a elaboração do trabalho através de planejamento, organização e avaliação. Então, a primeira aula fica praticamente nesses assuntos que eu abordei agora. Peço para que vocês leiam o material, né, porque logo após vai ser feita a prova em que vocês vão ter que executar. Beleza? Então por hoje fico aqui, pessoal. Até mais e até a próxima videoaula. Grande abraço a todos.